Hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente delicado, que é referente ao veto que o governo federal fez sobre aulas de programação e lógica dentro das escolas. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então vem comigo que eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias, eu me chamo Douglas. Antes eu já te convido a se inscrever, fazer parte do canal e acompanhar todas as notícias que a gente traz por aqui. Sempre atualizadas, com um pouco de opinião, é claro, mas a ideia é ajudar você que assiste aqui o nosso canal a se manter atualizado, tá certo? Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que pode sim mudar a vida, não só dos jovens, não só da carreira dentro da área de tecnologia, até mesmo o futuro das pessoas. Hoje, nosso mundo atual, nossa realidade, a programação é muito forte, beleza? Tudo para que se exista é necessário programação, seja ela linguagem baixa ou linguagem alta. O que seria isso? A linguagem baixa é quando a gente programa em linguagem de máquina, a gente precisa que o hardware comece a conversar com outras placas, com outros hardwares, seria mais ou menos isso. Já a programação de linguagem alta seria a parte de você simplesmente fazer um sistema, você fazer jogos ou coisas que não requerem uma comunicação de hardware para hardware. Seria basicamente isso, tá certo? Só que a questão é a seguinte, para tudo, seja para o desenvolvimento de hardware, quanto simplesmente você criar um ERP, um CRM, qualquer outro tipo de sistema, programação está no dia a dia das pessoas. O seu celular tem programação, o computador, as lâmpadas hoje são programadas, tudo é programado. O seu carro tem Android, o que tem programação dentro, a automação dele é programada, tudo é programado. Muitas carreiras tendem ao fim com o advento da tecnologia, que é a questão de a parte de inteligência artificial e substituir profissões como a advocacia, contabilidade, entre muitas outras, que não vai necessitar do esforço humano. Quando eu digo esforço humano, seria, por exemplo, o contador, ele precisa aí criar o seu livro razão, o seu livro diário, o balancete, e simplesmente um sistema inteligente fazer todos esses cálculos, bastando você colocar números básicos. Ou seja, a pessoa que sabe programar ou que tem o domínio da computação, ela consegue coletar essa informação, jogar no sistema e o sistema fazer todo o cálculo. Inclusive, para que seja feita essa atualização, existe partes da área de programação que você desenvolve sistemas sem usar nenhuma linguagem. Só que é fato, para que isso exista, alguém tem que saber certa linguagem para criar esses artifícios aí que facilitem para que essas pessoas criem esse sistema sem programar. Que, vamos dizer, essas pessoas que estão entrando na área de programação, mas preferem um foco aí mais na parte de designer, mais aí a cara bonitinha do sistema, vamos dizer dessa forma. Se a pessoa, por exemplo, tem um sistema de contabilidade, precisa jogar essas informações e houve uma atualização de alíquota, de imposto ou coisa do tipo, ela simplesmente vai até o campo, faz essa atualização, com essa atualização todo o sistema faz o cálculo com base com aquele número novo lançado. Você percebeu que para que seja feita essa atualização do sistema, a pessoa não precisa ter formação em contabilidade, nem entender de imposto ou absolutamente nada. Ela recebe o dado e joga isso no sistema. Uma pessoa que domina a computação, inclusive um pouco de lógica, ela consegue fazer isso muito bem e entender o funcionamento do sistema sem muita dor de cabeça. O que faz com que alguém que precise, por exemplo, em uma rescisão, fazer os seus cálculos, basta lá procurar uma consultoria, seja ela de tecnologia, que tem esse sistema, passar as informações básicas e o sistema fazer todo o cálculo e verificar que a empresa pagou X, está certo, está errado, pagou a mais, pagou a menos, o próprio sistema faz esse tipo de trabalho, não necessitando, por exemplo, dessa atividade por parte do contador, você procurar um contador de forma específica. Percebe que isso é um ponto onde a tecnologia vai sim eliminar algumas profissões? Isso é um exemplo, não estou falando, pode ser que a de contador nem seja extinta, tá? Mas é um risco. Ora, com a inteligência artificial, e inteligência artificial seria os robôs agir como seres humanos, aplicar essa inteligência em um robô, que hoje estão sendo criados robôs humanoides que são extremamente idênticos aos seres humanos, não está tão distante de uma profissão dessa ser substituída, por exemplo, de advogado, onde você pode implantar em um chip com memória suficiente todas as leis brasileiras e o cara ir lá te defender com base em uma lógica, tá certo?
Então tudo isso é possível, entre muitas outras profissões. Robôs hoje utilizam estruturas extremamente resistentes, podem fazer trabalhos pesados, como por exemplo a de um pedreiro, né, alguém especialista na área de construção, entre muitas outras profissões que podem sim ser substituídas. Inclusive, os especialistas em inteligência artificial, se quiser, olha, imaginando o pior cenário, se os caras começam a desenvolver robôs para substituir o analista de suporte, as pessoas que fazem atualização do sistema e também estão na área dentro da tecnologia da informação, alguns setores da TI podem sair fora do mercado também pelo advento da inteligência artificial. Então, olha a importância da programação e da lógica. E aí, voltando ao que aconteceu esse ano, a questão do veto referente à lógica de programação, né, e aprender a desenvolver sistemas nas escolas, porque isso é algo extremamente negativo para o país. Se tende ao futuro, e os países desenvolvidos já estão acompanhando isso, que é programar, desenvolver, criar tecnologias, principalmente a pandemia foi primordial para que mostrasse a importância da tecnologia. Você pegar um país e fazer com que as pessoas não desenvolvam essa habilidade faz com que o país fique para trás. Imagina os Estados Unidos desenvolver um sistema unificado e esse sistema contém todas as áreas imagináveis em um único sistema. Vou dar um exemplo. Existe o SAP, tem uns que chamam de SAP, e o SAP, por exemplo, você precisa se especializar em cada parte dele. E tem cara que ganha bem. Só que o SAP é uma coisa única. Então você escolhe, o SAP tem eu não sei especificamente, não me lembro os nomes, tá? Mas eu sei que tem várias ramificações do SAP. Você escolhe se especializar em uma e é um valor até caro, tanto para você especializar quanto a pessoa que precisa do seu serviço, beleza? Então é um sistema grande, vamos dizer dessa forma. E a pessoa que se especializa, ela tem um custo, ela tem um bom salário. E isso é importante, ela acaba sendo um diferencial dentro do mercado. Vamos imaginar que o futuro trouxe um sistema desse tipo que vai atender diversos setores. Percebe que um país que acaba retrocedendo, para um profissional se tornar especialista nesse sistema e as empresas adquirir esse sistema, é necessário um custo muito grande de especialização. Isso faz com que, para a pessoa fazer essa especialização, se não for pela empresa, ela vai pagar um custo muito caro para ter de volta o retorno disso, porque não tem ninguém no mercado, está defasado. E se a empresa tem funcionários e acaba precisando, né, numa situação atípica, da especialização de uma pessoa para gerenciar esse sistema, é necessário que ela invista pesado em treinamento para esse funcionário, com o risco dele sair e ir para outra empresa ganhando bem, porque ele já tem essa especialização. Imagina, olha o cenário como é que fica. Incertezas e incertezas. E, óbvio, né, as pessoas que vão conseguir se especializar têm uma vida muito melhor financeiramente para bancar isso. E já desenvolvendo as crianças, os jovens, nas escolas, referente à programação, a partir de algoritmo, isso faz com que elas entrem no mercado de trabalho dominando a parte de tecnologia, sabendo até mesmo ligar computador, que tem muitos profissionais que nem isso dominam. Tem muitas pessoas que não conseguem montar e desmontar um computador, e quando eu digo montar e desmontar, não é abrir um gabinete, é simplesmente tirar da tomada, ligar da tomada, ligar o monitor, porque simplesmente justificam isso. Eu tenho medo de tomar choque. As pessoas elas não entendem que um cabo ele está coberto, beleza? Por uma camada isolante. Você tirar da tomada, ligar na tomada, conectar os cabos no computador, você não vai tomar um choque. Ele foi desenvolvido para que isso não aconteça. E óbvio, né? Você consegue identificar um cabo rompido, quebrado, tá certo? Mas tem pessoas que são, né, extremamente leigas a ponto de não conseguirem identificar esse tipo de situação. E tem medo, eu tenho medo de colocar a mão, por exemplo, no cabo de um mouse conectado a um desktop, porque a pessoa pode tomar choque. Ela justifica exatamente isso, e eu não estou dizendo isso porque eu ouvi, e sim porque eu vivenciei e vivencio situações como essa. O que isso é um grande problema. Se o básico, as pessoas têm medo, têm receio por desconhecimento, imagina quando no futuro, e esse futuro vai existir, que é o avanço tecnológico, as pessoas não souberem absolutamente nada. O quanto o país vai ficar para trás
e a gente vai ter sim mão de obra extremamente precária, e a mão de obra especializada do país não vai querer ficar no país, porque não vai ter país para pagar elas o suficiente. Elas vão migrar para fora. E tem muitos jovens que se formam em nível técnico, por exemplo, desenvolvimento de sistemas, informática, programação web, vão para outro país ganhar uma fortuna, o que aqui no Brasil ainda pagam bem, porque a mão de obra é extremamente escassa. E eu fiz vídeo aqui no canal falando que a profissão de analista de suporte já está pedindo uma linguagem de programação e um pouco de SQL. Então você imagina o mercado agora fazendo uma exigência extremamente grande para que esses profissionais estejam bem preparados, porque hoje há uma demanda totalmente diferente. E por incrível que pareça, essa atualização se deu de 1 a 2 anos para cá. Um espaço muito curto comparado a antes, beleza? Então, olha como as coisas estão fluindo, e esse veto vai prejudicar o futuro dos jovens e também das empresas, tá certo? Que precisam de novas tecnologias e pessoas que façam não só a implantação, mas desenvolvam ou criem novas estratégias, às vezes um mini projeto, mas que facilite uma operação, uma atividade, por exemplo. Então isso é um grande problema que o país pode passar no futuro se a gente não aproveitar o advento da tecnologia e fazer com que as pessoas comecem a aprender a trazer para o seu dia a dia tecnologia. Só o celular em si, por mais que ele seja uma tecnologia, não é uma tecnologia que as pessoas estão adaptadas a pegar e ter o controle de determinadas coisas, que é o que chamamos de IoT. Vou dar um exemplo para você. Você não chega na sua casa, tira o seu celular do bolso, sai abrindo porta, sai abrindo geladeira, fecha a janela, coisa do tipo. E se eu te falar que isso é real? Existem pessoas, você vai falar, nossa, mas quem tem isso é rico. Você sabia que se você dominar a tecnologia de implantar isso, você consegue colocar na sua casa e você não precisa ser rico? Basta ter o custo dos maquinários, da ferramenta, dos cabos para fazer essa implantação. Mas para isso você precisa do conhecimento. Nós estamos falando aqui de implantar nas escolas o conhecimento. Os alunos terem aí, né, conhecimento suficiente para criar um site, desenvolver um sistema, um programa bem simples. Isso já é o começo. E aí ela conseguir, por exemplo, ela quer entrar na área, por exemplo, de advocacia, vai ter que brigar por direitos digitais, leis de tecnologia, que tende a ser o futuro. Nós estamos falando de um canal aqui, por exemplo, que você que está assistindo esse canal, sabe que nós temos vídeos de ataques, de hackers, de vazamento de dados, entre muitas outras coisas. Imagina na justiça, um lado falar que não hackeou e o outro falar sim, ele hackeou, um acusando o outro, e um advogado precisa ser especialista na área de tecnologia para poder defender seu cliente ou tentar inocentar um que está dizendo que não é um cybercriminoso. Olha como uma coisa leva a outra e o que tende a ser o futuro da tecnologia no meio cotidiano. Então é algo extremamente importante isso, que as pessoas não enxergam. Acreditam, eu sou velho, eu não preciso entender de celular, eu não preciso entender de computador. A maioria dos idosos, por incrível que pareça, eu não queria dizer isso, mas é a verdade, tem uma extrema dificuldade em fazer um Pix. É algo simples, hoje gratuito, esperamos que continue, mas eles não conseguem fazer. E as pessoas que tendem a ter paciência, lá, explicar e tal, de bom grado isso, claro, fazem isso 20, 30 vezes e mesmo assim eles têm essa dificuldade. É óbvio, é fato, né? A capacidade deles aprender comparado a uma pessoa mais jovem tem diferença, vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas. Lógico que isso vai de pessoa para pessoa. O que eu estou trazendo aqui, digamos, seria uma média, né, de pessoas de diferentes idades. Não é à toa, a gente tem, da mesma maneira que você tem que cuidar de um bebê que está em processo de aprendizado, no seu decorrer de carreira, o idoso que já aprendeu e tende a aprender, só que num volume menor, né, também precisa de um certo cuidado, porque agora as coisas não são a mesma de quando ele era jovem, né? Então a gente precisa ser realista, não estou excluindo o idoso, não é essa a ideia. Vamos trazer a realidade. O tempo passa, todo mundo nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre, e assim é a vida, beleza? E eles têm essa dificuldade, não é o mundo deles. Na época era telefone analógico, telefone que você colocava o número e girava até a travinha para mandar os pulsos com determinados números para que
chega a ligação em outro lugar. Então você imagina como era a coisa antigamente e como as coisas estão agora, principalmente para essas pessoas. E principalmente dentro de casa, as pessoas que não entendem nada de tecnologia passam muita dificuldade. Eu já vi empresário que, infelizmente, eu vou citar um outro lado, né? O Brasil, depois eu vou voltar nesse assunto, mas o Brasil, ele tem um déficit muito grande de pessoas com dificuldade na língua portuguesa e na matemática. Existem pessoas que realmente são feras na matemática e têm uma dificuldade no português, então beleza, né? Uma coisa é diferente da outra, a gente considera, pô, ele é bom aqui, mas deixa a desejar ali. Legal, ninguém é perfeito, podemos considerar dessa forma. E o contrário também, tem pessoas que são mestres aí na interpretação de texto, língua portuguesa, regra gramatical, e na hora da matemática deixam a desejar, óbvio. Vamos imaginar o lado positivo e o lado negativo. Mas o Brasil não. O Brasil passa por um déficit muito grande em pessoas que têm dificuldade na língua portuguesa e na matemática. E isso é um problema, porque as duas estão dentro do nosso cotidiano. Você vai no mercado, tem matemática, você precisa calcular. Quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, comprar um produto, o produto está na prateleira, você chega lá, você tem que colocar um imposto em cima do produto. Não é o que você não vai pagar. Não adianta, o salgadinho está $1, você não vai pagar $1 lá no caixa. Tem que colocar um imposto. Isso é fato. O Brasil não, aqui a gente já coloca, mas você faz a somatória de tudo que você está comprando. Então isso é uma grande diferença de um país para o outro e a matemática está envolvida em determinados países. Então você imagina, o Brasil que já passa por essa dificuldade, precisa ser feita uma mudança na área da educação, piorou, a gente não desenvolveu os jovens na área de tecnologia que tende a ser o futuro. Por exemplo mesmo, agora voltando, tem empresários, eu já vi isso e ouvi. Eles falam errado a palavra Pix, beleza? Não tem por que citar nomes ou dizer quem é. Seria ignorante da minha parte, mas eu já vi isso acontecendo. Então, olha como andam as coisas. Mas por que um empresário? O cara ele tem grana para financiar a sua educação. Se ele tem dificuldade em estudar, ensino, esse tipo de coisa, ele tem que bancar isso, né? Afinal de contas, ele vai fazer reunião com outras pessoas, com outro público, com alguém que possa ter mais conhecimento que ele, visto e vendo alguns erros, ele pode refletir na cultura da empresa, entendeu? Pô, vou dar um exemplo, mas imagina eu tendo uma empresa, eu vejo um empresário que não tem uma boa comunicação, que é importante. Vou falar, será que a empresa dele também tem uma boa comunicação? Será que ele preza por uma boa comunicação? Como é que eu vou ser parceiro de um cara que nem isso está prezando? É um ponto a considerar que deixa a desejar por parte desse empresário. Que é óbvio, as pessoas analisam, né? E quem tem instrução, há mais ainda. Então, um país onde os jovens não estão sendo preparados, instruídos para algo que tende a ser o futuro, que é a tecnologia, isso é sim um retrocesso gigantesco, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhuma notícia. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Siga a gente no Instagram, beleza? Siga a gente lá e nos vemos nos próximos vídeos, como eu já falei. Falou!